Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Mobilize Cefet. Aqui é a professora Tainá e na aula de hoje, utilizando o Arena, versão estudante novamente, então hoje eu vou ensinar para vocês como criar entidades e como criar recursos. Bom, na aula de hoje eu vou dar um exemplo, vou utilizar o exemplo de passageiros entrando dentro de um aeroporto, fazendo o processo de check-in para embarcar numa aeronave. Basicamente, a primeira parte explicando o que são entidades e o que são recursos. Nesse meu exemplo, as entidades são os passageiros. Entidade é tudo aquilo que se move dentro de um processo de simulação. E recursos, eles geralmente são estruturantes no meu processo. Então, o meu recurso, ele atende entidades, vamos falar assim, tá? Então, nesse caso, a minha atendente de check-in vai ser um dos meus recursos envolvidos. O computador, por exemplo, ele é um outro recurso também. Então, aqui nessa imagem, que eu estou utilizando, eu colei uma imagem aqui só para vocês verem, eu tenho 4 entidades e 2 recursos. Então, eu tenho 4 passageiros, sendo que eu tenho 3 passageiros em fila, 1 passageiro sendo atendido, e 2 recursos, uma atendente e um computador, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso no Arena, como que a gente vai criar entidades e recursos. Bom, deixa eu apagar aqui essa imagem. E a primeira parte, então, é criação de entidades pelo bloco Create. Dentro de Discrete Processing, tá? O bloco Create que vai criar as entidades. Então, as minhas entidades, nesse caso, elas são passageiros, tá? Então, aqui eu vou alterar o nome do tipo de entidade para passageiros. E a criação vai ser chegada de passageiros no aeroporto, ok? Aqui embaixo eu vou explicar como que se dá essa chegada de passageiros. Então, aqui eu tenho o tempo entre chegadas. E aqui eu posso escolher o tipo. Então, vai variar conforme o seu estudo, Isso aqui, esses dados, eles vão variar. Eu vou utilizar aqui uma expressão normal. Eu vou escolher aqui uma normal de 3 minutos, desvio padrão 1, em minutos, Eu falei minutos e aqui a gente tem que escolher, qual que é a unidade de tempo que você vai trabalhar. Então, selecionando minutos. Entidades vai chegar uma a cada entrada, entra um passageiro só. E eu não vou colocar limite, não. Vou deixar chegar o máximo que puder. Depois que aqui eu acabei de criar, tá? As entidades. As minhas entidades foram criadas, os passageiros. Tá? Então, assim que os passageiros eles entram, eles passam por um processo, ok? Então, eu preciso encontrar o bloquinho Process e eu vou conectar a chegada, tá? Então, por exemplo, aqui, como não tinha nada clicado, eu coloquei o Process aqui, eles não se conectaram. Basta você vir aqui em Connect e pronto, conecta a entrada do passageiro ao processo. Dentro da caixa de processo é onde eu crio os meus recursos, tá? Então, eu vou colocar aqui o processo de check-in, como sendo o processo que eu estou trabalhando, tá? E aqui na lógica, geralmente, na grande maioria dos exemplos de simulação, a lógica de ação vai ser sys delay release, que significa, você vai designar, você vai retardar, você vai criar uma espera e um atraso, o delay seria isso, e o release você vai liberar. Então, basicamente é isso. O passageiro entra para ser atendido, ele demora ali no processo do atendente e depois ele é liberado para poder embarcar na aeronave. E aqui em Resources é onde eu vou adicionar um recurso novo e é o mesmo que crio aqui pelo nome do recurso, ok? Então, eu vou colocar atendente de check-in. E eu preciso de um atendente a cada entidade, tá? Então, um recurso por entidade. Um atendente atende um passageiro. E aqui eu vou especificar qual que vai ser o tempo do meu processo, tá? Então, aqui o tipo de atraso tem a ver aí com o tempo do processo. Eu vou colocar aqui uma normal em minutos também, tá? E aí eu vou colocar aqui os valores de média e desvio padrão. Bom, na chegada eu determinei 3 e 1. Eu quero que dê um erro que eu vou mostrar para vocês, então eu vou colocar um tempo de atendimento um pouco maior, o atendimento de 5 minutos vai ser o tempo que vai gastar naquele processo. Então, só de olhar isso aqui, a gente já sabe que vai criar uma fila muito grande, talvez traga um erro para o meu processo. E aí eu preciso que esses passageiros, eles saiam da minha simulação. Então, associado ao processo, eu preciso puxar a caixinha Dispose, que seria simplesmente
o fim. Tá vendo que não tem nada para poder preencher? Então, basicamente, eu vou falar embarque de passageiros. Então, os passageiros eles vão para o embarque. Ok. Bom, aqui eu preciso especificar, dentro de Run, em Setup, a gente precisa especificar, né, quais que vão ser os parâmetros da minha replicação. Tá vendo que aqui em tamanho da replicação, né, Replication Length, a gente tem Infinite, então ele não vai terminar nunca. Então eu preciso determinar aqui um tempo aí do meu processo, eu vou deixar de 24 horas, um dia inteiro para uma análise, ok? Bom, como esperado, vai dar um problema que é o que eu quero mostrar para vocês. Aqui, deixa eu desacelerar. Eu não mudei, né, a figura, então esse aqui está como um documento. Eu vou mostrar rapidamente como que muda também, mas eu vou acelerar aqui para poder dar este erro. Bom, este erro vocês vão observar aqui que tem um máximo de 150 entidades, né, excedidos. Vocês têm que lembrar que na versão estudante do Arena existe essa restrição, né, que é de 150 entidades dentro de um processo. É basicamente o único problema dessa versão do Arena, da versão estudante. Tá? O que isso quer dizer? Significa que em um momento específico da minha simulação, 150 passageiros estavam, né, ocupando aí o meu sistema, então isso não pode nessa versão. Então o que eu tenho que fazer aqui para a minha análise? Ou eu vou retardar um pouco a chegada de passageiros, ou eu vou acelerar um pouco o meu processo de liberação de passageiros. Né? Então, o ideal, na verdade não tem ideal, né? Você pode fazer com que os passageiros demorem um pouco mais para poder chegar, já que o processo é muito lento, ou você pode tornar o processo um pouco mais rápido, e é o que eu vou fazer. Vou tornar o processo um pouco mais rápido. Ok. Coloquei aí o tempo de processamento de média 3, normal, média 3, desvio padrão de 1. Ok, e agora sim a gente consegue ver aí um processo, né, acontecendo de maneira mais saudável, sem criar filas grandes demais, ok? Como é que eu faço para poder mudar a carinha aí do minha entidade? Eu venho aqui dentro de Data Definition, Entity, que é onde eu tenho aqui os detalhes da minha entidade, tá? Eu posso colocar aqui, né, a imagem, eu posso escolher alguma outra coisa, sem ser aquele documentozinho. Vou colocar aqui Person, que é de pessoa, ok? Que aí fica, deixa eu dar um zoom, fica um pouco menos feio na hora que você está fazendo a simulação e mostrando para alguém, já que você está falando que isso são passageiros, tem esses triângulozinhos com a cabecinha e é uma pessoa aí andando dentro do processo. Vou acelerar o processo, acabou as 24 horas, ele para, tá? End of run, e eu tive 476 passageiros embarcados aí ao longo desse dia. O um que sobrou ficou lá no check-in, né? Infelizmente ele perdeu esse voo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, não esqueçam de curtir para poder a gente continuar fazendo mais vídeos. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e a gente se vê na próxima aula.